Vai começar o podcast do Brazilian Times. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando agora mais um Algo a Dizer, direto aqui dos estúdios do Brazilian Times. E quem eu recebo hoje, quem eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa, é o Bresley Pascoal, ele que é educador físico, tem uma escola de futebol, e nós vamos conversar um pouco com ele sobre a sua área de atuação. Seja muito bem-vindo, Bresley. Muito obrigado, é um prazer enorme estar participando do podcast aqui do Brazilian Times, que é uma entidade já da comunidade brasileira, que eu tive a oportunidade também de participar 15 anos atrás. Já estive aqui, agora retornando. Há 15 anos atrás você já sentiu que o Bresley está aqui há bastante tempo. Isso. Estados Unidos não é novidade para você e já está trabalhando com a escola de futebol, que já existe há 10 anos. Como é que foi para você sair do Brasil, vir para cá e começar esse projeto? Tudo começou com questão de propósito. Assim que eu entrei para a faculdade e eu senti que algo eu precisava fazer para quem não tinha condições. Tanto que eu comecei a trabalhar na educação física escolar na zona rural e eu falei, eu preciso levar algo diferente para essas pessoas que não têm condições. E isso aí foi crescendo, tomando proporções da forma como eu trabalhava. E eu falei, quando eu terminar minha faculdade eu vou para a Amazônia. Vou trabalhar lá na Amazônia. Que lá eu sei que é um local onde tem pouco recurso, mas eu vou levar alguma coisa para lá. E acabou Deus me trazendo para os Estados Unidos. Quer dizer, você queria ir para a Amazônia e veio para cá, e como foi isso? Você simplesmente acordou num dia e disse, não era lá na Amazônia, vou comprar minha passagem, vou para os Estados Unidos? Como foi que aconteceu? Foi no finalzinho de faculdade, eu quase sofri um acidente, dormi no volante. Eu trabalhava na minha cidade, ia para a escola, estudava à noite, depois voltava para casa para poder no outro dia começar tudo de novo. Eu dormi no volante, quase sofri um acidente. Eu falei, eu não quero isso na minha vida aqui mais não. E como na minha cidade tem uma procura muito grande em vir para os Estados Unidos, eu falei, é para lá que eu vou, lá tem dinheiro. Então agora chega de ficar aqui e não ganhar nada, porque só vem a nós não vai funcionar. Então bora para os Estados Unidos. Tentei o visto, e mesmo não negaram, mas eu falei, tô indo assim mesmo. E vim parar aqui. Entendo. E quando você chegou aqui, a maioria das pessoas, a maioria dos imigrantes tem dificuldade de trabalhar na sua própria área de atuação quando chega. Você foi imediatamente trabalhar como educador físico ou você teve que fazer algo antes para poder começar a se estabelecer e realizar o seu sonho? Por incrível que pareça, eu já chegando eu entendi. Eu tinha uma dívida a quitar e por não falar a língua e não ter acesso aos locais, eu falei, não é o momento ainda. Assim como Deus colocou que o curso de educação física era que realmente eu deveria fazer, eu falei, vai chegar a minha hora. E com isso eu fui esperando. Depois de quase 8 anos é que eu tive a primeira oportunidade. Então nesse período eu trabalhei em diversas áreas, da construção, restaurante, landscape, limpeza de carro, limpeza de supermercado. Então, foi uma jornada até eu chegar ao dia, falei assim, chegou minha vez. Mas chegou, através de um projeto social dentro da Igreja Católica. Então, ali foi onde as portas se abriram em função do propósito que eu tinha. E dali começou. Aí, de onde logo depois, 2 anos após, onde aí surgiu a Escola Brasil Elite. 2 anos após você ter chegado aqui? Não, isso já tinha passado 8 anos já, eu trabalhando nas outras áreas. Sim. E eu falei assim, tá chegando, agora chegou minha hora, eu preciso tentar. Sim. Então eu já tinha 8 anos aqui, eu apresentei um projeto social para a igreja, a qual eu frequentava, o padre aceitou e aí eu comecei a trabalhar também na minha área. Aí foi onde tudo começou, as sementes foram plantadas. E depois de 2 anos desse projeto, é que surgiu a Escola Brasil Elite. Mas antes disso, então você exerceu, você teve várias profissões aqui, pelo que você compartilhou conosco. E a gente sabe que não é fácil. Em algum momento você sentiu, nossa, parece que está quase a mesma coisa do Brasil. A única diferença é que
se ganha um pouco melhor, vamos dizer assim, mas o trabalho é tão árduo e tão difícil. Teve algum momento assim que você pensou, não está valendo a pena, eu vou voltar? Momento algum, porque eu tinha clareza do que eu queria fazer. Mas ainda está faltando algo, mas essa hora vai chegar. Eu tive que esperar em Deus realmente essa hora chegar. Porque para um imigrante que não fala a língua, não ter conhecimento, as pessoas não te conhecerem, uma hora vão me conhecer. E eu preciso começar. E aí é onde realmente a coisa aconteceu. Foi na vontade de Deus, no tempo de Deus. Eu tive a oportunidade de esperar isso acontecer na minha vida. Porque se não tivesse clareza e eu não conhecesse o meu propósito, eu teria regressado para o Brasil. Não ter parentes, não ter ninguém aqui comigo, então isso aí poderia, mas eu tinha muita clareza daquilo que eu queria. Então, de forma alguma, eu pensei em desistir. E aí, quando foi que você sentiu assim, agora é a oportunidade de eu falar com o padre? Como foi que começou o teu relacionamento lá na igreja? Porque como eu vim da educação física escolar na zona rural, a gente trabalhava sem ter condições. E qualquer espaço era espaço para mim poder fazer alguma coisa. Não tinha uma bola, mas a gente fazia uma bola de meia. Não tinha uma coisa, uma rede, a gente arrumava um jeito para poder fazer uma rede. E eu via que um espaço era inutilizado dentro da área da igreja. Eu falei, por que não aproveitar aquilo ali onde ninguém utiliza para eu mostrar quem é o Bresley? E aí eu pedi para conversar com o padre. Ele gostou da ideia, falou, escreve um projeto para mim. Eu fui escrever o projeto para ele. Apresentei ao padre Scaravelli, que Deus o tenha, nós o perdemos uns anos atrás, mas ele foi quem acreditou nesse projeto e permitiu que a comunidade em Framingham conhecesse quem realmente era o Bresley. Porque o pessoal da minha cidade me conhecia. Mas e aqui? Então aqui tem gente de todo lugar. Então aí foi onde ele falou, a partir de agora você pode utilizar o nosso espaço. E ali eu comecei, era um espaço pequeno. Mas a gente conseguiu construir uma história lá para poder conhecer o meu nome. Quem era Bresley Pascoal. Os primeiros alunos que foram chegando eram da própria comunidade, da igreja, e dali a coisa foi se expandindo. Como foi? O primeiro passo que eu procurei foi questão de ser visionário, era saber onde eu vou ter um suporte maior. Então, é a comunidade brasileira. É mais fácil a comunicação. Então, eu usei a igreja de forma que eles poderiam expor o meu trabalho. Então, dentro da igreja, anunciei o projeto numa semana, na segunda semana a gente tinha 2 turmas fechadas. E aí já como iniciamos o projeto já com 50 alunos para iniciar. Eu saí de lá deixando 120 alunos. Quando eu tive que sair do projeto, porque começou a ter conflito de interesse entre a organização de quem cuidava, da ONG que cuidava do prédio, e eles não queriam fazer mais em parceria. Queriam me contratar como professor. E eu falei, não concordo. Primeiro, vocês querem tirar a essência do meu trabalho. Porque eu trabalho para ensinar. Eu não estou aqui para tomar conta de filho de ninguém e nem fazer babysitter. E eles não queriam, porque eu sou muito rigoroso. Então eles achavam que era muito para ali. Eu falei, tudo bem. É a escolha suas. Às vezes, assim, para as pessoas, para o leigo, é difícil saber diferenciar. Assim, como é que eu posso tratar o educador físico que está atendendo crianças e adolescentes? Como é que eu posso saber se eu posso deixar meu filho, se eu volto, se eu pego? Como é que você consegue explicar isso para as pessoas que procuram você, dizendo, olha, eu quero deixar meu filho aqui, mas como é que fica essa relação com o cliente? Eu sou muito honesto nesse ponto. Porque o pai que me procura para deixar o filho lá, eu falo, você está me jogando dinheiro fora. Se você quer fazer parte, quer ajudar a construir o caráter do seu filho, você precisa estar aqui. Se você quer passar o seu tempo para ter 1 hora de break do seu filho, você está jogando dinheiro fora. Porque você não vai estar contribuindo em nada na vida dele.
que eu vou cobrar, ele vai ter disciplina, vai ter responsabilidade, vai aprender a lidar com os desafios que a vida vai impor para a vida dele lá na frente. Então, eu peço que os pais estejam sempre nas aulas comigo, porque eu falo alto, cobro, olho dentro dos olhos das crianças, e para muitos isso é uma afronta. Já aconteceu? Muito, De alguma sim. mãe, não fala assim com meu filho. Com certeza. E eu falo, tudo bem. Agora é uma questão de escolha. Você quer passar a mão na cabeça dele ou você quer prepará-lo a ele lá na frente? Então, aconteceu sim. E eu sou muito honesto, respondo. Fica na escola quem está satisfeito com o trabalho. Uhum. Se algo te incomoda, chega, vamos conversar. Pra gente se entender e colocar os pingos nos is. Porque eu não, e nem eu e nem meus professores vão estar lá fazendo um trabalho de babysitter. E então a escola Brasil Elite, ela nasceu nesse momento em que você percebeu que já não dava mais porque as pessoas estavam exigindo de você algo que feria o seu papel. Correto. É isso. E vinha muito de encontro dos princípios que eu tinha. Eu colocava os valores que eu queria apresentar para os filhos. Porque eu sentia a carência que as famílias tinham de estarem próximas, estarem unidas. É o cansaço do trabalho, é 2, 3 trabalhos que o pai ou a mãe tem. Estava querendo usar aquele horário como descargo. Vou descansar. Não, o tempo que você dedica a ele ali é investimento. Então você vai colher isso lá na frente. Simplesmente trazer e deixá-lo, você não vai estar contribuindo. Porque ele não vai sentir, eu tô aqui, mas meu pai viu o gol que eu fiz, minha mãe viu o gol que eu fiz, e com isso foi criando e moldando essa forma como a Escola Brasil Elite trata a família. Porque o nosso trabalho é manter a família unida. Porque nós abraçamos qualquer causa de uma família. E com isso a gente pode ensinar aos meninos o que é ser cidadão. A hora que a gente fala, tem uma família que está passando por dificuldade. Vamos juntar, vamos fazer uma cesta básica e vamos levar de presente. Vocês vão lá entregar? Americano não quer fazer isso. Porque ele não faz parte dos princípios e valores dele dentro do time de futebol. Por isso que eu falo que nós somos uma escola. Porque nós queremos colocar valores dentro das casas. E poder contribuir de alguma forma. E nem todos vão se tornar jogador de futebol. Mas vão ser cidadãos para o mundo. E isso aí a gente pode bater no peito e agradecer. Porque os alunos que passam por nós, lá na frente, vão ter muito resultado. E é semeando esses princípios que você acaba tendo também o propósito de colaborar para que as famílias permaneçam unidas e se tornem cada vez mais sólidas, como você está fazendo. Com certeza. E aí, assim, você recebe na sua escola crianças a partir dos 3 anos. Dá para ensinar futebol para essa galerinha? Eu falo que é um momento de recarregar as energias. Sempre quando eu tenho que postar, falar alguma coisa, essa é a turminha que eu me dou para eles. A gente brinca, a gente faz muita coisa, mas com responsabilidade e respeito. Eles seguem. E aí eu mostro, tá vendo, papai? Tá vendo, mamãe? Ele fez aqui. Por que ele não pode fazer a mesma coisa em casa? Ele aceitou ordem, ele ouviu, ele foi na hora que ele deveria ir. E por que isso não pode acontecer em casa? É lógico, eles fazem porque gostam. Muitos vão empurrados. Mas depois que estão falando, eu gostei desse negócio. Eu acho que daqui eu não quero sair mais, não. Então, hoje, o tempo de uma criança conosco dentro da escola ficam 6, 7 anos conosco. Então, não é que ele entra esse mês que vem está saindo. A gente não tem isso. Porque quando entram, entendem que esse trabalho que a escola faz é realmente unir a família de tal forma para poder trazer um bem maior para essas crianças. Assim, em relação à questão burocrática, foi difícil abrir a escola? Você esbarrou em algum problema de, eu tenho que ter alvará disso, eu tenho que ter uma determinada liberação para funcionar dessa forma? É muito difícil para um imigrante que chega aqui, que tem um sonho, que não é qualquer pessoa que tem,
de trabalhar com uma obra social dessa envergadura, conseguir tirar isso do papel? Basta ter vontade e ter coragem de dar o primeiro passo. Então, eu não gastei um centavo para iniciar, porque eu já entendia de que forma que eu poderia. No início começou como treinamento, simplesmente o treinamento. Agora os meninos já estão pegando, agora deixa eu ir para o próximo passo. Onde eu vou colocar os meninos para participar de jogos? E aí eu fui construindo com isso. Nos 2 primeiros anos da escola, a gente participou de poucos torneios, porque eles não aceitavam a gente, porque não reconheciam a gente como escola. Eu falei, então agora eu vou atrás. E aí é onde eu me filiei ao órgão que cuida do futebol infantil aqui no estado, e aí as portas foram se abrindo. Mas para iniciar, não precisa de muito, precisa ter vontade e ter amor por aquilo que faz, porque é o seu tempo que vai estar lá. Você tem que pôr a mão na massa. Sem você estar lá, a coisa não fluiria, porque você precisa pôr a sua identidade. Então, eu tinha que estar. Agora, hoje, eu tenho mais 6 professores, eles podem dar aula para mim, que eles vão replicar aquilo que eu faria. Então, foi criada uma metodologia de trabalho para que os professores possam passar isso para as crianças. Eles não vão sentir diferença se é eu ou se é outro. Cada um com seu estilo. O mais bravo da história sou eu, né? Mas não tem problema. Tem que ter um. Sempre tem que ter um. Tem que ter o policial bonzinho, o policial malvadão. Exatamente. Mas aí é que eu te pergunto, nesse momento, você já tinha um grupo, você percebeu que estava crescendo e começou a querer participar dos campeonatos oficiais. No momento em que você precisou documentar a sua escola, foi difícil? Não. Levantar a documentação junto aos órgãos oficiais? Muito tranquilo. Que é uma área que tem um leque muito grande de burocracia, mas ao mesmo tempo ele te permite iniciar. O que eu precisei, na verdade, foi ter uma empresa registrada, ter um liability, que é o seguro, e ter o workman para segurar os meus professores. É o que eu precisei fazer. O resto eu fui escolhendo aonde eu quero ir, aonde eu quero jogar, onde eu quero estar. Porque eu sabia que isso ia ser uma alavancagem muito grande para nós. Estar presentes aonde as escolas grandes americanas estavam. Então, não é difícil fazer, não é caro fazer, só precisa ter, como eu falei, a coragem de pôr a cara para bater. Como é que fica a divisão das turmas? Você, de 3 a 15 anos, como é que você divide as classes? São por categorias, por idades, com horários diferentes. Hoje nós estamos em 4 localidades. Nós estamos em Marlborough, Framingham, Milford e Canton. E cada local tem os horários para as categorias. Os meus pequenininhos, eu só tenho essa turma em Framingham, que são aos sábados. Aí as outras, cada dia tem um horário diferente para cada idade. Mas a gente trabalha... Framingham nós temos 3, 4... São 6 turmas dividido para essas idades. Em Marlborough são 4 categorias. Milford são 5 categorias. Canton são 4 categorias. Então a gente divide esses horários com eles dessa forma. E o que diferencia? Existem as escolas americanas. O que você acha assim que... Tudo bem, as escolas americanas estão aí, elas têm o trabalho delas, mas o nosso tem isso que nos diferencia. A paixão pelo futebol. E a forma como nós encaramos o futebol. O americano não tem isso. Porque aqui eles têm a oportunidade de fazer vários esportes durante o ano. E nós, brasileiros, queremos, se é futebol, você vai fazer futebol o tempo todo. Você vai ser bom no futebol. E essa sementinha a gente começou a implantar e mostrar para os pais que eles precisavam doar o tempo dele para uma modalidade. Porque precisa aprender outra experiência? Sim. Uma hora que você detectou que seu filho tem qualidade, é bom naquilo que ele está fazendo, não queira tirar o foco para outro. Que aí é dividir o foco. Se você dividiu para 2, 3 esportes,
ele vai ser um mais ou menos em um mais ou menos em outro e mais ou menos em outro. E aí a gente conseguiu mostrar isso hoje. Os americanos ficam com a gente, como nós trabalhamos o ano inteiro, eu te dou a opção para você poder estar conosco o ano inteiro. Você não precisa ficar trocando de esporte a cada 3 ou 4 meses. E aí eles compram essa ideia e é onde foi mudando. Porque a nossa paixão de jogar o futebol com compromisso e a responsabilidade do americano. A nossa escola é pautada dentro desses 2 pilares. A paixão que temos e com a responsabilidade que o americano tem. E depois, na hora que junta isso, só tem um caminho para ir. E quando você começou a disputar os campeonatos e tudo, e você sente que isso gerou um sentimento diferente entre os seus alunos? Houve algum momento que eles passaram a entender que, nossa, tá ficando sério, ou eles já encaravam com essa seriedade, para eles foi só mais uma agenda? Desde o primeiro jogo, eles já entram sabendo. É mais uma batalha. Então, nós vemos que a gente não treina por treinar. A gente treina para poder buscar o melhor, para a gente fazer o possível para sairmos daqui vencedores. Então, eles já treinam para irem para esse tipo de competição preparado. Lá é mais uma luta. É igual uma guerra. E nós estamos indo para o que der e vier. Se tiver de encarar, nós vamos encarar. E isso eles levaram a isso. Então eles entendem. Quem está conosco não leva, eu tô aqui para brincar. Não fica quem quer brincar. Por causa da seriedade e o compromisso. Porque eles sabem que vão colher frutos lá na frente. E graças a Deus, hoje nós já temos alunos colhendo os frutos através do futebol que começaram conosco quando tinha 3 anos e meio de idade. Que frutos são esses? Você pode... Nós temos jogadores já que fazem parte do Revolution Academy. E com a carreira já direcionada já para o profissional. O que é o Revolution Academy? Só para a gente poder... É o time principal. Explicar bem para o nosso ouvinte, que às vezes tem sempre alguém que... Isso. Chama New England Revolution. É o time que representa o nosso estado na MLS, que é a liga principal de futebol profissional aqui nos Estados Unidos. E nós já temos 3 que estão já lá dentro. Já 3 jogadores. 3 jogadores que saíram da nossa escola para lá. E deles começaram a treinar comigo com 3 anos e meio, com 4 anos de idade. E passaram um período de 4, 8 anos comigo para depois irem para lá. E aí, assim, a sua escola passa por todo aquele processo, chega alguém, um olheiro, como se diz, e aí, esse menino tem futuro, ou é na escola normal, do ensino médio, do ensino fundamental, high school, que isso acontece? Nós passamos a ser conhecidos por causa desses frutos que já floriram. Sim. E aí sempre ficam. Por a nossa escola ser uma escola pequena, os clubes americanos em volta da gente ficam tentando assediar os pais. Aí os pais, tal time me ligou querendo que o meu menino vai jogar lá. A escolha agora é sua. Eu posso ir até tal lugar. Depois disso é com vocês. Então, assim, a gente tenta também direcionar os pais. Isso não acontece para todo mundo. Acontece para os melhores. Uhum. E o que eu falo para eles, vocês não precisam ser os melhores. Você precisa ser único naquilo que você faz. Seja bom naquilo que você faz. Porque alguém vai te escolher num determinado momento. Mas você tem que ser o melhor. Você tem que ser... É você e não tem outro. Que aí seu lugar está garantido. Agora, Bresley, me responde uma coisa. Como é que fica a demanda do futebol feminino? A gente sabe que os Estados Unidos eles têm uma certa tradição, eles têm um certo investimento em relação ao futebol feminino. E aí você tem conseguido receber alunas? Você tem conseguido trabalhar o futebol brasileiro feminino na sua escola? Nós temos algumas alunas que treinam conosco no meio dos meninos, mas nós não temos uma equipe feminina ainda. Porém, essas meninas preparam conosco para jogar na escola e fazerem diferença. Que na hora, onde que vocês treinam? A gente treina com a Brasil Elite, mas tem time de... Não, a gente treina com os meninos. Quer dizer, por isso a gente faz a diferença aqui no meio de vocês. Quer dizer, elas já estão sendo preparadas nível tropa de elite. Exatamente. Assim, elas estão pegando a pedreira para poder enfrentar qualquer desafio. Literalmente, elas estão ali
para poder sentir. Eu vou tomar pancada. Ou eu me viro, ou eles vão passar em cima de mim. Não, não vai passar, não. Vão dar o seu melhor e vocês vão sair melhor que eles. Então, cria essa coragem para poder, na hora que jogam com as meninas na escola, elas são diferentes. Ela tá muito diferente, melhorou o passe, consegue fazer um chute com as duas pernas, não tem medo de cabecear a bola, que aqui é um problema muito grande pra gente, a questão do cabeceio. Por quê? No Brasil, todo mundo pode, mas aqui só é permitido o cabeceio depois que os meninos, todo mundo, quem faz futebol, a partir dos 12 anos. Então, nesse período que eles não treinaram, imagina você ensinar um menino de 12 anos começar a fazer o movimento de cabeceio. Joga a bola, abaixa, fica com medo, acha que a bola vai machucar. E lá no Brasil, não. O menino está com 4, 5 anos, já está lá fazendo o movimento. E a gente não poder ensinar isso aqui retarda esse aprendizado e precisam correr atrás do prejuízo. Tem que aprender muito rápido. Então, chegam lá, as meninas no caso, já não tem mais medo. Porque estão com os meninos, já estão acostumados com contato, só porque a bola está vindo. É a mesma coisa se tivesse um confronto de 1 contra 1 no corpo. Vai subir, vai pôr a cabeça, ataque no alto, é que vai cabecear. E aí vão fazer o cabeceio. Agora, quando você fala, isso me fez lembrar de alguns vídeos que eu às vezes assisto sobre o trato entre as mulheres no futebol. Ele costuma ser menos fair play. É o que querem dizer alguns vídeos em comparação ao futebol masculino. Futebol masculino, se um jogador cai, aí tem sempre alguém colocando a bola para o do time adversário vai e coloca a bola para fora para dar tempo da pessoa se recuperar. E nessas sugestões aparecem várias cenas de mulheres pisando nas outras, de aproveitando que a companheira caiu, a outra jogadora caiu, e aí eu vou lá e vou partir para cima para ver se eu arranco o gol. Você sente isso no seu dia a dia, na escola? Que são mais competitivas que os meninos, isso é fato. São. Porque quem gosta das meninas que gostam, encaram aquilo ali como o maior desafio da vida delas. Mas isso acontece quando não tem um bom treinador por trás. Quando você tem um bom treinador, ele não vai permitir momento algum que nenhuma jogadora dele tenha esse tipo de atitude. Ela vai ter que ter algum tipo de punição. Então, quando isso acontece, precisa olhar qual a identidade que o time apresenta. Porque senão, se não tiver um comando por trás para falar, não, isso aqui nós não aceitamos. Você quer estar aqui, você vai ser competitivo, mas esse ato a gente não compactua. Que não se repita. E vai ter a punição. Conosco, as crianças mesmo, quando machuca alguém, todo mundo ajoelha, espera, bate palma na hora que levanta e tal. Mas sendo leal, ser desleal, para mim, vai muito mais quem está atrás do jogador. Por permitir. Se tem um treinador que não aceita, não compactua com isso, o time não vai fazer isso. Ele precisa ter coragem. Você fez? Vem sentar aqui, ó. Pode sair. Você não vai ficar aí. Tem que ter coragem de tirar. E muitas vezes os treinadores são omissos com isso. Não tiram, porque ela é boa. Então ela vai resolver meu problema lá. Tá, mas e num olhar num todo? Tá correto? Como ser humano, ela agiu de forma correta? Então por isso que precisa ter um bom mentor por trás desses atletas quando isso acontece. Agora, vamos falar só um pouquinho, antes de nós finalizarmos, sobre o nosso futebol nacional. Como é que você avalia hoje a seleção brasileira? O que você acha que está faltando? Eu vim de uma época, eu estou te falando isso, agora eu te falo como leiga, mas torcedora. Eu vim de uma época em que eu vi Tele Santana dar show através do São Paulo Futebol Clube, nos campeonatos, no Inter, nos campeonatos internacionais que o São Paulo, meu time, ganhou 3 vezes, por sinal. E hoje nós sentimos falta disso. Assim, quem é torcedor, o brasileiro tem realmente essa paixão pelo futebol. Mas hoje a gente
assim, algumas pessoas, não posso dizer, claro, todos, porque a paixão continua vibrando no nosso peito. Mas a gente sente falta daquele técnico brilhante, daquele jogador que ganhava 5, 3, 4 vezes o melhor jogador do mundo. Onde é que estão essas pessoas? O que está acontecendo com o nosso futebol? Nós perdemos a nossa essência. O europeu vem no Brasil buscar jogadores mais cedo que são muito talentosos e levam para fora. Lá, a forma de jogar é o coletivo. O Brasil continua na tal dependência de um atleta. E isso aí tirou muito a característica. E hoje, pela quantidade de jogadores brasileiros que atuam na Europa, eles demandam de uma metodologia europeia. Não quer dizer que tem brasileiros que não sabem o que fazer. O problema é a forma como é aplicada, porque os jogadores já estão acostumados de como eles são tratados, como acontece lá na Europa. Então, enquanto a CBF não mudar a forma de lidar com esses atletas, infelizmente, o Brasil vai para a Copa, porque depois que mudaram, colocaram a Copa do Mundo com 40 e tantas seleções aí, impossível o Brasil ficar de fora. Mas se mantivesse como era antes, o Brasil ia correr risco. Talvez não estaria lá. Nós temos os melhores? Sim. Mas lá para trás, a gente vê na época onde para cada posição tinha um jogador brasileiro de referência. Do gol ao atacante. Hoje, pergunta, quem é o melhor jogador brasileiro? Você fala de uma posição. Exato. Então, a gente não tem mais esse conjunto para poder transformar. A seleção de 86 é linda. É linda a forma como joga. Por uma infelicidade não passou. Eu digo infelicidade. Mas era a seleção que deveria ter sido campeão do mundo. Pela forma como eles jogavam. E quem estavam ali, estavam porque realmente eles eram melhores. E hoje, infelizmente, tem o empresário por trás. Coisa que eles não mostram, a CBF não mostra, mas a gente sabe. Está lá quem eles querem. Não quem são os melhores. E o Brasil tem uma tradição, salvo engano, me corrija se eu estiver errada, de só contratar para a seleção técnicos brasileiros. Não que isso seja errado, mas agora nós temos, por exemplo, a notícia de que o Ronaldo Fenômeno está querendo se candidatar à CBF e está querendo levar um cara nova para a seleção. Como é que tu avalias isso? Eu gostaria muito de ver um técnico europeu treinando a seleção. Porque a metodologia, o brasileiro peca por não colocar no papel. É isso que precisa ser feito. Vai muito que está na cabeça. Eles buscam treinadores nossos para estudar lá na Europa, para estudar na Ásia, no Emirados Árabes. Lá a gente manda. O brasileiro tem... Lá é considerado o melhor do mundo. Se eles levam para lá, por que a gente não consegue realmente colocar isso no papel e mostrar, não, é assim que tem que ser feito? Os alemães estudaram por que o brasileiro é apaixonado e por que eles têm habilidade. Não, eles começaram porque eles treinavam futsal desde pequenininho. Eu falo, então tá. Quando eu falei da questão da essência, é baseado nisso. Os alemães entenderam que precisa começar muito cedo e uma forma diferente de jogar. Futsal muito rápido, toque curto, ninguém segura a bola, é um drible muito curto e tomada de decisão. O brasileiro faz isso perfeitamente. Agora precisa aplicar isso num todo. E aí é onde nós pecamos. Você acha que tem condições para o Ronaldo Fenômeno? Difícil, porque é uma máfia a forma como é feita a eleição. É muito troca de favores lá dentro. Mas não é possível. Isso aconteceu com o Pedrinho no Vasco. Ele foi contra tudo e contra todos. Ele falou, eu um dia vou ser presidente do Vasco. E ele está lá hoje. Uhum. Então, não... é uma luz no fim do túnel o Ronaldo assumir, querer concorrer, mas ele precisa ir contra tudo e contra todos. Ele precisa vencer grandes desafios. A vantagem é que um dos maiores patrocinadores da seleção brasileira é patrocinador dele. É o vitalício dele, né? Nike. A Nike, exatamente. Que é uma das coisas por trás que atrapalha muito a forma como
a seleção é conduzida hoje. Você acha que é um preconceito que o brasileiro tem, ou se acha bom demais, assim, não, nós não precisamos de técnicos estrangeiros, a gente se basta. Eu acho que coloca debaixo do braço, nós temos 5 estrelas. E aí não esquece de olhar. Eu tive a oportunidade, agora que eu terminei de fazer o curso da licença C da CBF, tem uma disciplina com o professor Israel Teodo. Ele é de Juiz de Fora. O que ele vem fazendo em Juiz de Fora com as crianças, a Inglaterra comprou. A Inglaterra está fazendo, desenvolvendo as crianças. São metodologias eficazes que vão realmente formar jogadores pensantes. Que o brasileiro muitas vezes acha que a habilidade resolve. E não é só a habilidade. Precisa do entendimento. Precisa da sabedoria por que aquilo está sendo feito. E lá começou esse projeto. De desenvolver essas crianças mentalmente. Que às vezes é onde a gente falha. De não ter jogadores pensantes. Tem jogadores habilidosos, mas não pensantes. Você está falando em habilidade, eu preciso te perguntar isso. Nós gostamos do futebol arte, nós gostamos do craque, nós gostamos. A gente acha bonito, é uma arte. E nós estávamos acostumados a ver, ainda na década de 90, início de 2000, jogadores como o Ronaldinho Gaúcho, que é apelidado de bruxo nos bastidores, né? E ele era realmente impressionante na sua era de atuação. Nós sabemos, aí você falou de Nike, por isso eu me lembrei. Sabemos de um comercial da Nike que eles prepararam a cena para passar o dia todo num galpão que foi alugado, para que ele pudesse fazer umas embaixadinhas e colocar, sem olhar, a bola na cesta. E, assim, em menos de 5 minutos ele resolveu tudo. Você acha que hoje nós temos condições de ver novos craques nesse nível se levantarem? Sim, porque ainda tem os jogadores que gostam de treinar. Ele treinava, ele fazia muito. Um exemplo disso. Hoje o futebol tem utilizado outros esportes através de estudos. Um exemplo, o Oscar, que fizeram um estudo com ele de olhos vendaram. O Oscar do basquete. Do basquete. Vendaram o olho dele, colocaram ele num local escuro, deram 10 bolas para ele arremessar na cesta. Quantas bolas ele acertou? As 10. As 10. Treinamento. Ele treinava aquilo todo dia. Então, a hora que a gente aguça o treinar e buscar a perfeição, a coisa muda de história. A gente tem condição, sim. Nós temos muito, mas não pode deixar o dinheiro falar mais alto, a luxúria falar mais alto. Essas coisas precisam ficar fora. Porque brasileiro sai do Brasil querendo dinheiro. Querendo fama, não tá ali porque, não, quero honrar meu país. Não tem isso mais hoje. Diferente lá atrás, não ganhava o dinheiro, mas para eles eu estou representando o meu país. Eu dou minha vida pelo meu país. Hoje a gente não tem isso, infelizmente. Mas a Brasil Elite está aqui para isso. E com certeza, a nossa ideia é mudar esses brasileirinhos, esse público infantil com uma mentalidade diferente. É colocá-los pensando para entender que o estudo vai gerar muitos frutos, que o esporte vai gerar muitos frutos, e eles precisam ter consciência daquilo que eles vão estar fazendo. Quais são os seus sonhos para o prazo breve para a escola? O que você gostaria, assim, de que a escola começasse a viver como sonho que você tem? Isso pulsa muito forte dentro de mim, e até mesmo porque foi um propósito também que eu coloquei para mim, de nós termos o nosso centro de treinamento. Que com o centro de treinamento nós não vamos ensinar só futebol. A gente vai ter basquete, vôlei, atletismo, judô, taekwondo. A gente quer abranger todas as modalidades dentro de um local. E isso depende muito também do quanto eu quero isso. E eu quero isso mais do que tudo. Então, tenho buscado especializações, tenho estudado, indo atrás de conhecimento para que a gente possa chegar a concretizar isso. Tenho certeza que com a sua postura e sua mentalidade você vai chegar lá. Amém. E a gente tem procurado muito. E antes de terminar, eu gostaria de fazer um convite, que esse é um outro lado que a escola tem,
dia 30 de novembro, nós vamos fazer um workshop chamado Desbloqueando Oportunidades. Eu vou estar falando de como a família pode ajudar aos filhos a construir essa carreira de futebol. E logo em seguida nós vamos ter uma pessoa ensinando sobre educação financeira para crianças. Para eles, os pais aprenderem de que forma eles podem ajudar os filhos a já começarem a cuidar do seu dinheiro. Porque o dinheiro vira dinheiro. Então, o esporte pode te trazer muito dinheiro. E como que você vai lidar na hora que você estiver com ele? Então, nós vamos estar fazendo esse workshop lá em Framingham para poder trazer essas informações para as famílias também. Dá aqui o endereço para a gente, contato, se quiser ligar para ter mais informações e onde é que vai ser. Fala aqui para a gente, por favor. Será em Framingham, dia 30 de novembro. O jeito mais fácil é ou ligarem para o meu telefone, que é 508-738-0129, ou acessar as nossas redes sociais, que lá nós estamos com todas essas informações para vocês terem e serem recebidos conosco nesse dia 30. 508-738-0129. E as redes sociais? Brasil Elite Soccer Academy. Ok. Muito obrigada, Bresley. Nós amamos conversar com você, foi um tempo muito bom. Obrigada por compartilhar dos seus sonhos, obrigada por nos mostrar o que é o verdadeiro futebol, qual é a postura ideal de um verdadeiro jogador de futebol, e esperamos todo sucesso, toda sorte para você. E eu que agradeço por poder estar compartilhando essas experiências, e realmente é algo a dizer. É mostrar que um imigrante chegou aqui nessa terra sem falar inglês e tinha um sonho, e esse sonho hoje é realidade. Então, eu sou muito grato a você, ao Brazilian Times, por poder permitir que eu possa estar passando e levando essa informação para o mundo inteiro. Bresley Pascoal, aqui, direto dos estúdios do Brazilian Times, no Algo a Dizer. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu carinho, tua audiência. Nós nos vemos na próxima.